Virando a página, um outro assunto agora, a proposta de um novo Código Eleitoral em tramitação na Câmara dos Deputados incluiu a exigência de uma quarentena de 5 anos para que militares, policiais, juízes e promotores possam concorrer às eleições. A regra foi incluída no texto da deputada Margarete Coelho, do PP, do Piauí, relatora do novo projeto da reforma eleitoral. Essa medida impossibilitaria, por exemplo, a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. E quem conversa com a gente sobre isso agora é o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Luiz Rolo, já com a gente aqui. Tudo bem, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom sempre falar com o senhor aqui na Jovem Pan, doutor. Oi, Vitor Brown, boa tarde. É um prazer falar com você e com os amigos da Jovem Pan. Ô, doutor, para a gente começar essa conversa, quais seriam os motivos para essa quarentena? A justificativa seria uma tentativa de separar as instituições? Qual o objetivo com essa quarentena? A justificativa que tem sido relatada é tentar, de alguma maneira, impedir que as pessoas que ocuparam esses cargos públicos façam uso desses cargos públicos numa disputa eleitoral. Alguém que já foi militar, alguém que já foi juiz ou Ministério Público, use esses momentos, né, de cada vida de cada um, mas como mote para fazer campanha eleitoral. Essa é a justificativa. E aí há um movimento agora para que isso só valha a partir de 2024, né, doutor? E é uma corrida contra o tempo, inclusive, porque para que isso valha já na próxima eleição, seria necessária aprovação ainda esse ano, é isso? Pois é, Vitor, essa questão é interessante porque, na verdade, no nosso direito, né, as regras valem a partir da sanção da lei para frente. Então, a ideia é fazer a quarentena de 5 anos, então seria daqui para frente. Se a lei for aprovada agora, valeria daqui para frente. A questão é que, se for aplicada, e para ser aplicada na eleição 2022, a lei tem que estar sancionada até o começo de outubro, é um ano antes que diz a Constituição. Mas olha que raciocínio interessante, Vitor. Se for para aplicar na eleição de 2022, vamos lá, 2022, aplicando a quarentena de 5 anos, a gente volta para 2017. Em 2017 não existia essa lei, né? Não existia esse Código Eleitoral se for aprovado com essa redação. Então, por isso é que, em tese, poderia existir um questionamento sobre a constitucionalidade. Ora, se é para voltar 5 anos, volta até 2017, e quem estava em cargos públicos em 2017 não sabia, não poderia se afastar. Por isso, daqui para frente. Então, como você diz, nem em 2024, hein, Vitor? Se for 2024 menos 5, vai dar 2019, o raciocínio é o mesmo. Mas, como no Brasil as coisas nem sempre são aquilo que a gente vê, né? O STF, lá atrás, já respondeu questões jurídicas semelhantes na própria lei da ficha limpa. Em algum momento, a lei da ficha limpa falava em inelegibilidade de 3 anos, aí aumentou essa inelegibilidade para 8 anos, e o STF respondeu que poderia retroagir esse prazo de 8 anos para fatos acontecidos antes da lei nova. Então, se a gente seguir esse exemplo do próprio STF, daria para aplicar sim a partir de 2022, voltando para 2017. Eu só tenho medo, Vitor, de que isso seja alguma coisa encomendada para algum ou outro destinatário específico, né? E é ruim fazer lei para esta ou aquela pessoa. A lei tem que ser para todo mundo. Pois é, na avaliação do senhor, então, doutor, o correto seria que isso valesse para daqui a 5 anos, ou seja, sendo aprovada agora a reforma a partir de 2026, ou seja, o momento em que houver a aprovação dali a 5 anos, porque aí isso deixaria as regras mais claras, ou seja, quem for afetado pela lei já vai ficar sabendo que precisa se afastar antes do cargo, nesse intervalo de 5 anos, para que não seja surpreendido com uma regra nova, é mais ou menos isso? É isso mesmo, Vitor, é uma questão de coerência, né? Daqui para frente, 5 anos, aí todo mundo já sabe quais são as regras eleitorais novas, vigentes a partir de agora. Mas eu repito a ressalva, já aconteceu recentemente o STF dizer que podia aplicar retroativamente. E qual foi a resposta do STF naquele momento, Vitor? Foi que inelegibilidade não é pena, não é sanção, não é castigo, né? Então, que isso poderia ser aplicado com data anterior à própria vigência da lei. Mas eu insisto, eu só fico com medo de que isso tenha um destino certo e aí não é bom. E aí você lembrou, Vitor, esse código que está sendo... O nosso código atual é de 1965, né? Você não tinha nascido, mas eu também não. Então, a gente precisa de um código novo, com certeza, um código mais moderno, mais atual, com regras mais modernas. Mas também não fazer um código eleitoral com mais de 900 artigos, que é esse projeto que está lá sendo discutido, da noite para o dia. Isso precisa de meses de discussão e não as coisas caírem de paraquedas como esse exemplo que você está dando. Mas tem outros, viu, Vitor?
Pois é, justamente sobre isso que eu queria falar com o senhor, doutor, porque é uma reforma muito ampla, né? A gente está destacando aqui esse ponto da quarentena para juízes, para militares, porque é algo que chama muito a atenção e porque, claro, afeta pessoas que estão aí no cenário, projetadas como possíveis candidatas na eleição do ano que vem, mas tem várias outras mudanças que são importantes também, de tudo que o senhor já acompanhou até agora, doutor, desse amplo regramento aí que está sendo desenhado. O senhor falou agora em mais de 900 artigos. Quais são os principais pontos dessa reforma? Olha, uma crítica que vem sendo feita, né, pelos estudiosos é, por exemplo, diminuir a transparência na prestação de contas. Hoje, a prestação de contas é examinada por um órgão técnico da Justiça Eleitoral. A ideia que está nesse projeto é conferir esse poder para a conferência dessas contas para um órgão técnico fora da Justiça Eleitoral, uma empresa terceirizada, uma empresa de auditoria contratada, que não tem compromisso, porque não são funcionários públicos concursados, com estabilidade, não tem compromisso de apontar todos os erros dos partidos políticos, né? Se o funcionário da Justiça Eleitoral aponta o erro, com ele não vai acontecer nada. Se é alguém de uma empresa terceirizada, a gente não sabe quais são os interesses que podem estar por trás disso. Então, esse é um dos pontos, diminuição da transparência na prestação de contas. Outro ponto, a gente já falou aqui algumas vezes na Jovem Pan sobre o famoso fundo eleitoral, né? Os valores estratosféricos e assim por diante. Esse projeto está ampliando as possibilidades de gasto desse dinheiro. Por exemplo, eu fiquei surpreso, né? Está incluído o gasto com transporte aéreo. Ora, Vitor, transporte aéreo a gente pode falar de jatinhos e helicópteros. Isso não é para usar dinheiro público, né? Mas o candidato precisa se locomover com um jatinho ou com um helicóptero. Talvez o candidato a presidente, talvez o candidato a governador, mas não abrir a porteira para qualquer um, o partido usar dinheiro público para pagar, ou mesmo a campanha eleitoral, né? Para pagar esses deslocamentos, por exemplo, com dinheiro público. Existem outras permissões também. Estou dando um exemplo. Agora, tem coisas positivas. Por exemplo, está no projeto as mulheres ocuparem X% das cadeiras. Então, é mais do que serem 30% das candidatas. Vitor, hoje a gente tem a regra de que os partidos têm que lançar no mínimo 30% de candidatas mulheres, e incluídas aí as candidatas mulheres negras também. E aí a ideia é ampliar isso para exigir a efetiva ocupação de cadeiras no montante de 15%. Esses 15% hoje, ou a partir de 2022, é pouco, porque hoje já tem no Congresso Nacional mais ou menos 15% de mulheres. Então, era bom partir daí para mais, já começar com 20, 25, mas a ideia é começar com 15 de cadeiras ocupadas, obrigatoriamente, e chegar até o número de 30% das cadeiras. Portanto, é mais do que só 30% de candidaturas mulheres. Muito bem, esse é o doutor Alberto Luiz Rolo, sempre com a gente aqui na Jovem Pan, advogado especialista em direito eleitoral. Mais uma vez, doutor, obrigado pela presença, pela conversa, pela entrevista. Uma boa tarde, até a próxima, doutor. Obrigado, Vitor Brown. Bom trabalho para você e para os amigos da Jovem Pan.